Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática Básica para Concursos, do Centro de Ensino Estado do Ceará. Meu nome é Alain Rachid Trabucci e hoje estudaremos conceitos de ensino à distância. Então pessoal, o que seria o conceito de EAD? O termo EAD, que significa ensino à distância, é uma forma de aprendizagem que vem se tornando popular nos últimos anos. Essa é a melhor opção não só para quem quer estudar com mais economia, mas também com conforto e praticidade. Ele é um modelo de ensino através das tecnologias, permitindo que o professor e o aluno estejam em ambientes físicos diferentes. E mais, dependendo do tipo de EAD, eles não precisam sequer estar sincronizados ou ao mesmo tempo, como nós veremos mais à frente. Então, o ensino à distância é uma alternativa de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC, que permite que os estudantes conquistem seu tão sonhado diploma por meio da internet, com horários e turnos de aulas flexíveis. O que ajudou esse modelo de ensino a crescer foi justamente a evolução da transformação digital que o mundo está vivendo e a praticidade que a modalidade oferece. Hoje em dia é possível estudar praticamente tudo à distância: idiomas, cursos técnicos, graduações e até mesmo pós-graduações. Mas antes de falarmos sobre a EAD, já iniciamos, vamos falar um pouco da sua história. Aqui nessa aula eu vou falar só algumas coisas, mas na apostila tem muito mais. Então, a evolução da EAD no mundo só ocorreu por conta do desenvolvimento e popularização das tecnologias. Inicialmente, os países só investiram e de fato compreenderam a EAD quando aconteceu o barateamento e a regularização dos serviços postais, aproximadamente no ano de 1840, quando o primeiro selo da história dos Correios foi lançado na Inglaterra. No século XVIII, um professor de taquigrafia anunciou em um jornal em Boston que se propunha a ensinar a matéria por correspondência. Em 1937, criação do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. Em 1978, ocorreu o lançamento do Telecurso 2000, pela Fundação Padre Anchieta, TV Cultura São Paulo e Fundação Roberto Marinho, com programas televisivos apoiados por fascículos impressos, para preparar o telealuno para os exames supletivos. Acredito que quem é mais velho deve ter pego esse curso. Em 1988 foi criado o Verso e Reverso, Educando o Educador, curso por correspondência para capacitação de professores de educação básica de jovens e adultos, pelo MEC e Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, EDUCAR, com o apoio de programas televisivos através da Rede Manchete. Já em 1996, já chegando mais próximos de nossa era, ocorreu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta a EAD no Brasil. Aí vocês vão lá no site www.mec.gov.br. Lá vocês vão encontrar todas as leis que regem a educação, incluindo a que rege a EAD. E em 2006, a Universidade Aberta do Brasil foi criada, lançada justamente pelo governo federal. Então, gente, nós vimos aqui que não é de hoje que existe a EAD, Na verdade, existe
várias formas de EAD e ela foi evoluindo com o tempo e com a história, seguindo o que? Justamente as tecnologias da época. Ou seja, em 1840 existia o que? Telégrafo, jornais, correios, né? Então esse foi o meio utilizado. Já nos dias mais modernos, se utilizaram o que? O rádio, a televisão, continuou-se a utilizar os correios, revistas, né? Mensais trimestrais, quinzenais, e na atualidade basicamente se utiliza o que? A internet, que você pode acessar através de televisão, de smartphones, de computador, tablets, né? E todos esses meios que nós conhecemos muito bem. E como funciona a EAD? O EAD funciona de uma forma prática e simples. A maior parte do curso acontece com o auxílio da internet, né? Em um ambiente virtual de aprendizagem que nós chamamos de AVA. E é nessa sala de aula virtual que o aluno assiste às aulas em vídeo, acessa os conteúdos em texto e realiza as tarefas e exercícios. Ela também possui várias ferramentas como fóruns, discussão, chats, videoconferências que possibilitam a interação com os professores, tutores e demais alunos. Mesmo sendo uma graduação à distância, existem algumas atividades presenciais, como por exemplo, reuniões periódicas ou práticas de laboratório. As provas finais e a apresentação do trabalho de conclusão de curso, TCC, também pode ocorrer presencialmente. Os encontros variam de acordo com o curso, sendo realizados na sede da faculdade ou em polos de apoio credenciados. E quem pode fazer a EAD? Bem, qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio e possua um computador com um bom acesso à internet está apta a entrar para a EAD. Garantindo essa parte, é só escolher o curso e a instituição que desejar ingressar. É importante verificar se o curso escolhido é reconhecido pelo Ministério da Educação. Essa informação está disponível no site do próprio MEC. É importante verificar também se o curso está bem avaliado, mesmo que ele seja de uma escola conhecida. Lembramos que nós, brasileiros, temos a tendência de seguir os amigos, seguir as pessoas que já estão nesses cursos. E às vezes aquela pessoa que está no curso não sabe. Então é necessário verificar a documentação, ir no site do Ministério da Educação para averiguar isso. Então, feito isso, é só cuidar da preparação para o processo de seleção. Sim, tem um processo de seleção, pessoal, que é muito semelhante ao dos cursos presenciais. Você terá que fazer uma prova escrita, realizada presencialmente pela maioria das escolas, né, que oferecem os cursos, que podem incluir questões objetivas e discursivas, além de uma redação. Muitas universidades consideram também as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. Então existe essa possibilidade também. E qual seria o público-alvo de um ensino à distância? Bem, são estudantes que precisam conciliar o emprego e estudo, com pouco tempo livre durante o dia, tendo que cuidar de atividades de rotinas como casa e filhos. O ensino à distância facilita a entrada desses alunos, porque oferece horários de estudo flexíveis, podendo estudar durante a semana ou somente nos finais de semana. Lembrando, pessoal, que é muito bonito, parece ser fácil, mas não é, tá? Você vai ter que ser uma pessoa disciplinada, tá? Realizar as atividades e tem que ter muita força de vontade. Lembrando que tem cursos que duram 3, 4 anos, né? Então não é mais fácil do que o presencial.
É mais barato, mas não é tão fácil assim não. Então pensem bem. Então, diferenças entre o ensino à distância e o tradicional. Aqui nós vamos ver uma tabelinha com duas colunas, nas quais vamos diferenciar um do outro. Então, sobre o espaço físico, vou colocar o mouse aqui para facilitar para vocês. Sobre o espaço físico, na educação à distância, as aulas não presenciais ou semipresenciais dos professores e alunos podem ou não estar separados fisicamente, enquanto que na presencial sim, estão inseridos em uma sala de aula ou em um auditório. Em relação à flexibilidade de horário, bem, no ensino à distância existe uma maior flexibilidade de horário, né? Pois o aluno escolhe o horário e o dia que ele quer estudar. Já na educação presencial, não. Existe uma hora e um lugar que ele tem que estar para poder assistir às aulas. Qual seria o perfil do aluno? Na educação à distância, requer um aluno autodidata, responsável, disciplinado, curioso e com autonomia. Ou seja, são características muito importantes para que um aluno consiga concluir o seu curso. Já na educação presencial, depende mais do sistema escolar, porém a maioria dos alunos é receptora passiva, ou seja, ele apenas recebe o conteúdo passivamente, não tendo muita autonomia sobre o tempo, sobre o conteúdo, né? Nem sobre as fontes. Dependência da tecnologia. Esse é um fator importante. Por mais que estejamos no ano de 2021, nem todo mundo tem acesso a computador, à internet, né? Existem muitas políticas públicas tentando levar isso para todo mundo, mas ainda existe uma fatia bem considerada de pessoas que não têm acesso. E na educação à distância é fundamental, há uma necessidade muito grande, aliás, tem que ter acesso à internet, acesso a computadores ou mesmo tablets. Talvez só com celular não seja muito bom, muito proveitoso, né? Já na educação presencial não depende tanto assim de ter essa infraestrutura, né? Até porque o aluno vai para a sala de aula. Então quem tem que ter essa estrutura é a escola que oferece. Limitação de vagas. Bem, na educação à distância, possibilita a presença de muitos alunos por conta do uso das tecnologias, ou seja, há essa facilitação de ter muitos alunos, muitos mesmo. Não vou dizer que infinito, porque vai ter que ter gente para corrigir provas e tal, mas cabe muito mais alunos. Não vai ter aquele problema de sala lotada, de barulho, né? Muita zoada. Já na educação presencial, né, impede a presença de muitos alunos por limitações do local físico, locomoção e tempo, e até mesmo da organização. Já em relação ao acesso, na educação à distância, possibilita o ensino a regiões que possuem dificuldade no acesso à escola, diminuindo o quê? A desigualdade social. Na educação à distância, depende de um investimento maior para alcançar as áreas de difícil acesso, né? Às vezes de lancha, às vezes de ônibus, né? Em que ou a escola, ou o município, ou o estado, de uma forma geral, tenha que ter esse gasto para poder dar esse acesso à população. E o processo de interação em EAD, como se dá? Bem, com relação a essa interação, ela é feita através de textos,
rádios e TVs, áudio e vídeo e internet. Através dos textos são os documentos escritos, né? São a principal fonte de transmissão de conhecimento. Atualmente, ainda ocorre a predominância do suporte do papel em função da facilidade de produção e costume da leitura, apesar da constante evolução tecnológica. Ou seja, nós nunca deixamos os livros, né? Rádio e televisão. Bem, o rádio foi uma das primeiras mídias utilizadas na educação à distância, como nós vimos lá na história da educação, né? Eles oferecem baixo custo para aquisição, atinge quase todo o território nacional e muitas pessoas dispõem desse aparelho em casa. Já o áudio e vídeo, as gravações em áudio e vídeo apresentam informações de maneira estimulante, divertida, né? O vídeo, em especial, é uma mídia atrativa e muito eficaz, facilitando o interesse e, eventualmente, né, o aprendizado. A internet, a vasta fonte de informação, possibilita o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, né, como vocês viram, e permite interação com outros colegas para o compartilhamento de opiniões, sugestões, troca de arquivos, de documentos, exposição de críticas e visões alternativas. Então, foi com a internet que tudo melhorou, né? Então, como você viu, a EAD, o ensino à distância, ela evolui junto com a história, junto com as tecnologias. Então, segundo Michael Moore e Greg Casley, em 2007, eles classificaram o ensino à distância em 3 gerações. A primeira geração, o ensino à distância ocorria através de jornais, revistas e correspondências, que era a tecnologia da época. Na segunda geração, se utilizavam de rádios e televisões e telefones. Claro que, na verdade, uma geração vai agregando a outra, né? Não é porque se utilizava rádio, televisão e telefone na segunda geração que não havia jornais e revistas. Eles continuavam tendo esses recursos. Da mesma forma, a terceira geração, que é onde nós nos encontramos, que se deu com o advento do uso da internet e dos seus recursos multimídias, né? Ele pode sim ser utilizado junto com revistas, né, com correspondências ou com algum outro tipo de recurso, certo? Então, uma geração não quer dizer que a outra sumiu. Existem várias modalidades de cursos à distância, né? E uma pode estar utilizando recursos de 2 ou mais gerações. Embora com a terceira geração isso ficou bem mais restrito, né? Porque com a internet podemos ter tudo em mãos. Ok, e quais os modelos de EAD? Existem basicamente 2 modelos, que são justamente os que nós vimos na aula anterior, né? Em relação aos fóruns, que são síncrono e o modelo assíncrono. O modelo síncrono é um tipo de ensino que necessita a participação do aluno e do professor no mesmo instante, no mesmo ambiente virtual. Ambos devem se conectar e ter a interação de uma sala de aula à distância, de alguma forma concluírem o objetivo da forma, ou seja, que ambos interajam, né? E que atinjam o objetivo, que é de adquirir conhecimento. Já de forma assíncrona, é um tipo de ensino que não se torna necessário os alunos e professores estarem no mesmo lugar no mesmo tempo, ou seja, não há essa sincronia. O professor pode postar um material em determinado horário
E o aluno pode pegar esse material no site ou em algum local sempre que ele tiver a necessidade, que ele tiver disponibilidade. Não havendo essa necessidade de ambos parar o que está fazendo para se encontrarem virtualmente. Quais os formatos dos cursos à distância? Bem, tem um modelo à distância, na qual a educação é um modelo que toda a aprendizagem é feita no ambiente virtual de aprendizagem. E houve um errinho aqui de digitação, né? Era para ter AVA. Nesse caso, há encontros presenciais, mas eles não são frequentes e geralmente acontecem no máximo 2 vezes por semestre. Esse é o à distância. Já o semipresencial, no semipresencial, o curso acontece quando a carga horária é de pelo menos 20% com aulas à distância, sendo o curso de origem presencial, mas parte do conteúdo está no ambiente virtual, que são os 20% no mínimo para ser considerado semipresencial. As avaliações são realizadas de forma presencial na instituição de ensino. Presencial com atividades à distância. Bem, nessa modalidade o estudante tem aulas frequentes que, dependendo da grade curricular, pode ser todos os dias da semana. A carga horária costuma ser mais puxada, já que a presença é obrigatória. Então, nós vimos aqui a história, vimos o que é o ensino à distância, né? E como se dá, quais as formas, mas quais as vantagens para o aluno, para todos em geral? Bem, primeiro, combinação entre estudo e trabalho. Então existe essa flexibilidade, você pode escolher o horário para estudar, né? Então já existe a combinação e já existe a flexibilidade. Economia de tempo, né? Principalmente com o deslocamento, né? Ensino de menor custo, óbvio. Não vai ter que construir um espaço ou alugar um espaço, né? Tem a questão do transporte, de materiais impressos que são caros. Então existe uma economia grande, né? Maior autonomia do estudante, ou seja, ele decide o que estudar, quando estudar, pesquisar fontes externas, né? Existe uma autonomia, escolhe o horário, onde ele quer estudar e por aí vai. Isso é a autonomia. Interatividade virtual entre professores qualificados, alunos e técnicos. Isso é importante. Nem sempre uma escola tradicional ela tem recursos para prover professores de alto gabarito, né? Digamos assim. Então, com a virtualização das aulas, as instituições podem oferecer professores de alto nível, né? Professores gabaritados, com PhDs, com mestrados e tudo mais. Então, tem toda essa qualidade, essa qualificação do professor. Conteúdo digitais de apoio. Não há como negar que na internet se encontra tudo. No próprio YouTube, se algo não tiver lá, é porque provavelmente não existe, né? Não sei se vocês sabem disso. Ou seja, em relação a conteúdos digitais, na internet você encontra tudo que precisa. Maior diversificação das metodologias de ensino. Claro, através do ensino à distância, é possível você utilizar diversas metodologias para se chegar ao objetivo, que é o transmitir o conhecimento, ou gerar conhecimento. Desenvolvimento de habilidades importantes, como inteligência emocional, responsabilidade, foco e organização. Bem, até porque para você conseguir concluir um curso desse, você
tem que se preparar, tem que ter uma inteligência emocional, saber lidar com as dificuldades, ter essas responsabilidades, desenvolver o foco no estudo, na matéria e se organizar. Lembrando que a maioria dos alunos que fazem EAD trabalham, cuidam de casa, de filhos. Então, foco e organização, responsabilidade nas tarefas é fundamental. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a docência, a tutoria em EAD, né? Os professores não fazem presente, mas transmitem conhecimento ao aluno, orientando através do planejamento instrucional do qual participou e dos recursos didáticos por ele elaborado. Então, o professor em EAD, ele não está lá na sala de aula para fazer a transmissão desse conhecimento, existe outra figura. Tá? Ele prepara o material e tem outros membros, outros papéis, que lá na apostila vocês verão. Então, vamos ver. Existem definições diferenciadas para os papéis dos professores na educação à distância. Lá nós temos o professor formador, o professor gestor, o professor conteudista. Nem todos os cursos existe a presença de todos. Isso vai depender do curso e da modalidade. Tem curso que vai ter o professor de sala de aula, vai ter o professor assistente, professor da disciplina, né? Professor gestor. Então, assim, dependendo da estrutura do ensino da faculdade ou do curso, vai ter ou não determinadas figuras exercidas por professores, tá bom? Lá na apostila vai ter bem explicadinho. Então, e o que é esse ambiente virtual de aprendizagem? Como o próprio nome diz, o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, é um instrumento que possibilita o desenvolvimento de atividades no tempo, espaço, ritmo, de forma mais flexível. Ele fornece aos professores a possibilidade de criar e conduzir cursos à distância, através de atividades que exigem a ação do aluno, como materiais para consulta, atividades de avaliação e formação, seguindo o plano de ensino. A estrutura ideal de um AVA é com foco na aprendizagem, na interação, a construção do conhecimento e no desenvolvimento de potencialidades dos participantes envolvidos. É um espaço educacional virtual que possibilita a integração de múltiplas linguagens, mídias e atividades mediadas pelas TICs, que são tecnologias da informação e comunicação. Então, pessoal, o AVA é um ambiente no qual a instituição coloca todo o material para os alunos, né, os professores e alunos desenvolver os trabalhos, né, desenvolver o aprendizado. E não se engane, não é só o professor que adiciona conteúdo, o aluno ele tem a sua parcela de contribuição. Ele faz pesquisas, ele posta lá no AVA, em um determinado espaço. Existem grupos de debates, né, os fóruns. Então, é uma ferramenta em que há a participação de todos. Então, qual é a composição de um AVA, esse ambiente virtual de aprendizagem? Então, existe a parte do conteúdo instrucional, os materiais e atividades, existem as ferramentas de interação e as ferramentas de avaliação. Então, basicamente, ele é dividido nessas três áreas. Conteúdo instrucional são as páginas simples de texto, tem as páginas de HTML, é o acesso a arquivos em qualquer formato ou links externos, né, de outros sites, incluindo vídeos do YouTube e tudo mais, acesso a pastas e arquivos do servidor, com rótulos, livros online, páginas Wix, glossários, né, e perguntas frequentes.
Bem, incluindo o glossário, tem um glossáriozinho no final da apostila. Bem, e as ferramentas de interação? Existem os chats de bate-papos, né, os chats, os fóruns de discussão e os diários, em que o aluno e o professor podem bater papos online, ao vivo, ali, de maneira assíncrona. Os fóruns já são de maneira assíncrona, juntamente com diários, onde você vai colocando os seus pareceres, as suas informações e gerando com isso discussões, né, de debates. Já as ferramentas de avaliação, como o próprio nome fala, são os questionários de avaliação e as tarefas que o professor passa para a turma. Então aí ficou bem facinho, né? São os trabalhos que o professor passa para o aluno desenvolver. E às vezes é semanal, às vezes é mensal, vai depender da disciplina. Pois bem, pessoal, esse assunto é bem legal, bem interessante, principalmente para quem está aí estudando, né, ou querendo fazer um EAD. E por hoje é só. Muito obrigado, espero que todos fiquem bem, se protegendo e seguindo com os estudos.